Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. E voltamos hoje com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Consultando mais uma vez uma obra em estudo, que é Caminho, Verdade e Vida do Espírito Emmanuel pelo lápis de Chico Xavier, o médium Chico Xavier, que para esclarecimento ele desencarnou, Chico Xavier, uma notícia para todos, e deixou, além das mensagens avulsas, Chico Xavier, que foi o verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Ele deixou 465 obras psicografadas. 465 obras psicografadas. De vários espíritos. E Chico Xavier, que era o maior médium do planeta, o maior médium psicógrafo, não é? As obras foram traduzidas para quase todas as línguas do planeta. E deixou mais de 25 milhões de exemplares. Mas nunca fez uma feira nem comprou um pão com os direitos autorais dessas obras. Cedeu para a Federação Espírita Brasileira e para outras editoras e outras instituições espíritas. Vivia do salário dele equivalente a um salário de hoje. Nunca Chico Xavier vendeu a sua mediunidade, nem tirou proveito pessoal, interesse pessoal pela mediunidade. Nada disso. Foi um verdadeiro apóstolo da mediunidade, um verdadeiro apóstolo do Espiritismo. Por isso é que ele era considerado um bom médio e um médio bom. Bom médio porque pelo seu caráter cristão, pelas suas virtudes, um verdadeiro missionário, ele conquistou a simpatia dos espíritos superiores. Chico Xavier. E médio bom, por quê? Porque com facilidade os espíritos se comunicavam com ele, com facilidade. Por isso é que ele ganhou o adjetivo de médio bom. E bom médio, o outro adjetivo, pelas virtudes cristãs, ele conquistou a simpatia dos espíritos superiores. Dos dois lados, Chico Xavier. E de modo que ele deixou essas 465 obras, e também não podemos deixar de mencionar outro missionário, outro apóstolo do Espiritismo, que ainda está na matéria com 95 anos de idade, Divaldo Pereira Franco, que tem em torno de 300 obras psicografadas, que merece também a mesma classificação de bom médio e médio bom. Bom médio porque pela sua moral, pelo seu exemplo de um verdadeiro espírita cristão, Divaldo Pereira Franco, ele psicografou essas obras e conquistou a simpatia dos espíritos superiores. E médio bom, porque com facilidade os espíritos se comunicam com ele. Pega os dois adjetivos dos dois lados, desses dois médios, sem se falar em outros grandes médiuns, que nós não temos a lista aqui para contar. E de modo que o livro que nós estamos consultando hoje é Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que era o guia espiritual de Chico Xavier. E ele cita aqui uma epístola de Paulo, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, mostrando que tudo é novo quando se conhece o Cristo. Tudo está novo.
entra novo para fazer reforma por dentro, para tornar o homem melhor, mas por dentro. Não é de aparência, é por dentro. Porque mostra-nos a mensagem do Espiritismo que a reforma do homem, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Porque tudo se constrói por dentro, para depois refletir para fora, ter ressonância para fora. É essa construção do universo interior. Cada homem é um pequeno universo e deve fazer a mudança para se melhorar. Então, Paulo dizia assim, ou diz assim na segunda epístola aos Coríntios. Assim é que se alguém está em Cristo, que se alguém passa a aceitar o Cristo, não é? É um novo cristão. Nova criatura é, em termos de novo homem, um homem que vai se esforçar para fazer mudança, reforma, porque o objetivo de Jesus, quando veio ao mundo, foi ajudar o homem a se tornar melhor moral e espiritualmente. Tornar melhor o homem é a mensagem do Cristo, que é a mesma do Espiritismo. O objetivo do Espiritismo é tornar melhor o homem, para que o homem, através de centenas de múltiplas reencarnações, consiga ser um espírito puro no nível de Jesus, porque esse é o destino de todos os espíritos que Deus criou, todos iguais, todos nasceram do mesmo ponto de partida e todos passam pelas reencarnações até se tornar espírito puro, que é a meta de todos os espíritos criados por Deus. É o que ensina o Livro dos Espíritos, o que ensina a filosofia espírita. E vamos para Paulo. Assim é que se alguém está em Cristo, diz Paulo, nova criatura é, fazendo mudança, reforma, como novo cristão. As coisas velhas, quer dizer, crimes de outras encarnações, um passado criminoso, de maldade, de injustiças, não é? De desonestidade e de desobediência às leis de Deus de uma forma genérica, que construímos no passado e que hoje vem conosco, que nós herdamos de nós mesmos, não é de Adão e Eva, nem é de Paulo, de ninguém. Cada ser aqui na Terra é um espírito reencarnado que herda de si mesmo, de outras encarnações, vem dentro de nós. Aí Paulo diz aqui que as coisas velhas já passaram, quer dizer, os crimes que nós cometemos, mas Jesus não absorve, nós temos que resgatar esses crimes, esses males que nós fizemos nas outras encarnações. Mas nova criatura é. Para quê? Para fazer mudança, para fazer reforma e se tornar uma nova criatura. Eis, diz Paulo, eis que tudo se faz novo. É uma mensagem de otimismo, de grandeza espiritual. E então o Espírito Emmanuel, em seu ligeiro comentário, ele diz: é muito comum se observar crentes inquietos, utilizando recursos sagrados da oração, das preces, para que se perpetuem situações injustificáveis, tão só porque envolvem certas vantagens imediatas para suas preocupações egoísticas, por interesse pessoal. Não é? São muitos camelões de bíblias, ele está se referindo aqui, que em nome da fé usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus, decoram a Bíblia, decoram o Evangelho, mas não fazem reforma, mudança, e que até que fazem orações, ensinam, etc. tal, mas numa vida de interesse pessoal, unicamente para interesse pessoal, enriquecer a si só. Aí diz Emmanuel, semelhante atitude mental desses cristãos, entre aspas, constitui resolução muito grave. É o que diz aqui. Ora, o Cristo ensinou a paciência e a tolerância, ensinou. Jesus ensinou a paciência e a tolerância, ensinou.
Mas Jesus nunca determinou que seus discípulos, seus apóstolos, seus seguidores, estabelecessem acordo com os erros que infelicitam o mundo. Não concordou nem os apóstolos, que viveram uma vida simples, e muito menos o Cristo, que ele, em termos de grandeza, em termos de riqueza, de tesouros materiais, não é? Ele dizia: o Filho do Homem, ele não tem um lugar, nem um lugar para acomodar a cabeça, mostrando desinteresse e dando a grande lição para os apóstolos e para os discípulos mundial, todos que conhecem o cristianismo. Aí ele diz, nunca concordaram com os erros que infelicitam o mundo. Em face dessa decisão dos falsos crentes, não é? Em face dessa decisão, Jesus foi à cruz e legou o último testemunho de não violência, mas também de não acomodação com as trevas, com o erro, com a maldade, com a desonestidade, com tudo aquilo que é contrário ao bem. Não acomodação com as trevas, em que se compraz a maioria das criaturas que se dizem cristãos, que se dizem crentes. E continua o Espírito Emmanuel em sua breve mensagem. Ele diz: é contrassenso valer-se do nome de Deus e do nome do Cristo Jesus para tentar a continuação de antigos erros, usar o nome de Deus, de Jesus, usar a Bíblia, etc., para explorar a humanidade. É isso que ele está dizendo. Quando notarmos, percebermos a presença de um crente de boa palavra, eloquente, em Bíblia, em Evangelho, mas sem o íntimo, a alma renovada, sem mudança, sem humildade, sem simplicidade de espírito, mas apenas por interesses pessoais, de grandeza, de fortuna, não é? Aí ele diz: dirigindo-se ao Cristo como um prisioneiro carregado de cadeias, estejamos certos de que esse irmão que se diz cristão pode estar à porta da salvação, pode estar, e pode estar na porta do Cristo, pela sinceridade das intenções, pode estar, não é? No entanto, este irmão não conseguiu ainda a penetração no santuário de seu amor. A penetração do Cristo não penetrou ainda nessa criatura, ainda dentro do princípio de que Paulo pede aí para fazer reforma, mudança. Assim é que, se alguém está em Cristo, aceita o Cristo, não é? Se converte ao Cristo, nova criatura é, quer dizer, se esforça por dentro da alma com a mensagem do Cristo para se tornar cada vez melhor. As coisas velhas já passaram, não é? E eis que tudo se faz novo. É a mensagem do apóstolo Paulo para a mudança e crescimento espiritual daquele que se diz verdadeiramente cristão, para dar o grande exemplo. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, não é? Que é baseado no texto do apóstolo Paulo em sua epístola, sua segunda epístola. Tudo é novo quando o indivíduo sinceramente e seriamente se converte à mensagem do Cristo, que é a mesma mensagem do Espiritismo. E muita paz para todos.